A competência 2 avaliada na redação do Enem é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Um dos aspectos a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo, ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que se demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição de ideias, por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. Assim, você atenderá às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. Ainda, o tema é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema diferente do determinado pela proposta. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural, que se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta. A partir dessas considerações, seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem o que está sendo solicitado. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Não copie trechos dos textos motivadores. A recorrência de cópia avaliada negativamente fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações de outras áreas do conhecimento, que são repertório sociocultural. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento ao tema. E o que é fuga total ao tema? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo nem o tema específico proposto são desenvolvidos. Recebe a rubrica fuga ao tema a redação estruturada integralmente em assunto não solicitado, ou seja, qualquer encaminhamento que não trate do tema ou, pelo menos, de assunto a ele relacionado, ou seja, a abordagem exclusiva de assunto sem relação com qualquer elemento ligado ao tema. É importante desenvolver uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencionar o tema apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber sobre o que você está falando, não é suficiente. Por isso, preste muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. O que é tangenciar o tema? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Configura-se como tangenciamento ao tema o encaminhamento que trata apenas de assunto a ele relacionado. Importante! Conforme previsto na matriz de referência de redação do Enem, o tangenciamento ao tema impede que a redação receba nota acima de 40 pontos nas competências 3 e 5. O que é não atender ao tipo textual? A redação não atende ao tipo textual quando está predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, ou seja, apresenta poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo, como explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo como a defesa ou a refutação de ideias dentro da temática solicitada. O que é um texto dissertativo argumentativo?
O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a dupla natureza desse tipo textual. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. O objetivo do texto dissertativo argumentativo é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões, à luz de um raciocínio coerente e consistente. Atenção! Será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativo-argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Já redações que apresentam muitas características de outro tipo textual em meio a um texto dissertativo-argumentativo serão penalizadas na competência 2. Portanto, você não deve, por exemplo, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal, ainda que aborde o tema de forma completa. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar os princípios de estruturação solicitados. Fique atento! Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo, ela não será avaliada em nenhuma das competências, e sua nota final na prova de redação será 0. A seguir veremos os 6 níveis de desempenho que são utilizados para avaliar a competência 2 nas redações do Enem. 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos. Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. 0 ponto. Fuga ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa. Nestes casos a redação recebe nota 0 e é anulada.